Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago, mais uma vez aqui com o Daniel para o nosso encontro semanal para falar aí do panorama econômico. Tudo bem, Daniel? Opa, tudo bem? Hoje a gente vai falar a respeito do IPCA, né, e de vendas do varejo, dois indicadores divulgados essa semana. A vendas do varejo foi divulgado hoje, né, e o IPCA foi divulgado ontem. Os dois aí vieram benignos, né, a inflação para baixo e as vendas do varejo para cima, né, e o Daniel vai comentar um pouquinho a respeito dos dois aí que são indicadores bastante importantes para as nossas projeções. Tu vai colocar a apresentação aí, Daniel? Então eu vou compartilhar a tela aqui de novo. Beleza. Bom, então a gente vai falar hoje de novo sobre os dados do varejo, né? E também sobre o IPCA que saíram aí nos últimos 2 dias. Então vamos começar aqui pelo varejo. Bom, as vendas do varejo elas vieram aí acima do esperado em março, né? Com uma variação positiva aí de volumes vendidos de 0,3% na passagem de fevereiro para março, né? Sendo que ficou em linha aí com o projetado. E o que veio acima do esperado, então, foi na comparação anual aí com março de 2017, que teve uma variação de 6,5%, então uma variação bem elevada, e a projeção já era elevada, né? Tinha uma projeção de 5,5%. E, óbvio, o varejo em si ele já vem numa batida, numa visão mais ampla, né? Numa batida mais forte aí há algum tempo, desde a metade do ano passado, mas nesse caso especificamente aqui, na comparação anual, tem um ponto específico aqui que é a questão da Páscoa, né? A Páscoa do ano passado ela foi em 16 de abril e esse ano ela foi em 1º de abril. Então, foi, diríamos assim, uma antecipação das vendas da Páscoa, né? Que influenciou em alguns setores aí, em alguns segmentos dentro do setor do varejo. Então, considerando a receita nominal, né? Evoluiu 0,4% aí de fevereiro para março e teve uma variação acima até da variação das vendas, né? Na base anual, que foi uma variação de 7,1%, então aí uma variação bem forte, um crescimento bem forte também na receita nominal do varejo. Dentro dos grupos aqui que a gente pode destacar, foi esse dado aí, esse crescimento de 0,3, que é na comparação do mês anterior, foi impulsionada principalmente por combustíveis e lubrificantes, que teve a variação mais alta aí, com um crescimento de 1,4%, e também foi ajudada aí por artigos farmacêuticos, perfumaria, que é um outro grupo aí também. Sendo que aqui no caso de combustíveis e lubrificantes, né, foi uma virada de tendência aí, porque esse grupo aí ele vinha com 4 meses de variação negativa, e nesses 4 meses, que até fevereiro, né, ele já acumulava então uma variação negativa de 4%. Então é um segmento aí dentro do varejo que apresentou uma leve recuperação. E ao contrário aqui, os grupos que deram impacto negativo aí foram equipamentos e materiais de escritório, informática, né, que tiveram uma queda de 5% nas vendas, e hipermercados, que teve uma queda de 1,1%, e mais especificamente, considerando, é que nesse caso aqui, hipermercados considera também bebidas, fumo, produtos alimentícios, né, é uma visão mais ampla. Na visão mais específica de hipermercados e supermercados, teve uma queda aí de 1,8%, e foi o que puxou um pouco aí o resultado para baixo nessa questão da passagem de fevereiro para março. É importante ressaltar que essa questão de hipermercados e supermercados, né, ela tem um peso considerável aí no varejo, e assim como a gente já falou em outros vídeos, ela foi afetada aí também pela questão da taxa de desemprego, né, que novamente nós tivemos uma passagem de ano aí com a dispensa de temporários. Então não tem acontecido aquela questão da absorção de temporários, né, eles não estão sendo efetivados, então acontece de aumentar essa taxa de desemprego aí no final do ano para o início, né, e essa questão do aumento da taxa de desemprego afeta diretamente a questão desse segmento aí de hiper e supermercados. Então aqui eu listei alguns itens, aí, alguns fatores que interferiram aí positivamente e negativamente, né? A questão do feriado da Páscoa ter sido antecipado influenciou positivamente e muito, né? Como a gente pôde ver na variação anual. Nós temos o volume de vendas estável aí desde do início do segundo semestre de 2017, né? Operando ali em torno de
93%, 94% do pico de 2014, mas nós temos ainda alguns pontos negativos também, que seria o caso do não repasse da queda da taxa básica de juros para o consumidor, né, que o consumidor não vem sentindo essa queda da taxa básica, né, vem pagando ainda juros relativamente altos, e também, como eu mencionei anteriormente, aí, a questão da taxa de desemprego que aumentou aí no início do ano. Eu tenho mais uns dados aqui, na verdade. Essa variação de 6,5% na comparação anual, ela é a maior desde abril de 2014, é importante ressaltar isso. A última variação forte tinha acontecido em setembro do ano passado, então março agora nós tivemos de novo uma variação positiva bem alta, sendo que no primeiro trimestre de 2018, comparando com o primeiro trimestre de 2017, o varejo, então, ele aumentou o seu volume de vendas aí na ordem de 3,8%, e comparando ao último trimestre, né, que é o trimestre exatamente anterior ao que nós estamos comentando aqui, teve também uma variação positiva de 0,7%, e tudo isso nos mostra, então, que o varejo continua numa visão mais ampla, numa batida aí de recuperação, embora a gente tenha visto aí que no mês passado, em fevereiro, ele tem apresentado aí uma leve retração aí, o que é comum até certo ponto para o mês de fevereiro, que é um mês aí onde a população acaba retendo gastos, até inclusive por causa de gastos do final do ano anterior. E até, Daniel, fazendo um parênteses em relação a isso que tu comentou, óbvio, né? Isso aqui a gente está trazendo uma média, né? Pega, por exemplo, aí a Magazine Luiza, ela já vendeu mais nesse primeiro trimestre, ela vendeu nesse primeiro trimestre acima do que ela vendeu no último trimestre do ano passado, sendo que o final do ano, pô, tem o melhor mês que é dezembro em função do Natal, né? Uhum. Então, já falando da parte de investimentos em si, a gente tem alguns, por exemplo, as ações aí do varejo, né? Algumas empresas mostrando um crescimento ainda bem acima da média do mercado, né? É um setor que é um dos principais setores que vem se recuperando, inclusive vem dando uma resposta até melhor do que a própria indústria, né? Isso. Mas aqui eu separei esse gráfico aqui, que ele é a variação anual, né, que é comparando com o mesmo mês do ano anterior. Como a gente pode ver, até março de 2017 a gente vinha aí com o mercado em retração. Então, a partir do início de 2017, começamos ali com leves variações positivas, até chegar num boom ali em setembro, né, que deu uma variação de 6,4%. Óbvio que existem variações sazonais, né, de mês a mês, mas chegamos agora, então, em março aí com uma batida bem forte, com crescimento de 6,5%, acima até do que o mercado estava esperando. Então, aqui, separado aí as diversas atividades, né, como eu falei ali, combustíveis e lubrificantes veio com uma variação positiva de 1,4%, mas como a gente pode ver, ele vem de 4 meses negativo, aqui só aparece 2, né, obviamente, mas como a gente pode ver ele no acumulado de 2018, por exemplo, tem uma queda ali acumulada de 5,1%. Então é uma atividade aqui que apresentou então a primeira variação positiva aí de meses, e é um ponto importante a ser destacado. Também tem a questão de hipermercados, que embora tenha apresentado essa variação negativa na passagem de fevereiro para março, na comparação anual, é também impulsionada pela questão da Páscoa, né, da antecipação da Páscoa para as compras em março, né? Teve então uma variação ali de 13% na comparação anual. Também vale destacar eletrodomésticos no acumulado de 12 meses, que é a maior variação, inclusive considerando o comércio varejista ampliado ali, que inclui veículos e materiais de construção, né? E nessa passagem agora, a gente tem alguns destaques aqui também com uma variação negativa. Livros, jornais, revistas e papelaria, que já vem com uma variação negativa forte aí no acumulado do ano, né? E também vem com uma variação negativa, inclusive, na base anual, né? É ano de Copa do Mundo, cara. Ninguém quer ler livro, meu. Todo mundo quer trocar TV, cara. Até isso aqui é uma tendência pela questão da tecnologia, né? Sim. Acredito que seja também uma tendência pela questão da tecnologia. Tem gente hoje optando por ler através de iPads ou aparelhos do tipo.
E, na verdade, aqui, por fim, ali, já considerando o comércio varejista ampliado, né, nós temos, então, ali um destaque que é realmente veículos, motocicletas, partes e peças, que em todos os quesitos aqui nós vemos variações positivas bem elevadas. É um setor que sofreu bastante com a crise, né, entrou até mesmo em recessão por mais ou menos uns 2 anos aí, e então vem ali uma batida bem forte, vem com crescimento em 2018, crescimento em 12 meses, e é um setor importante a ser observado aí até para investidores. Então. Então, finalizamos aqui a questão do varejo, né, e vamos entrar então na questão da inflação, né. A inflação, então, é referente a abril, né, o IPCA de abril, ele veio aí com um movimento, né, uma variação positiva de 0,22%, né, a menor variação para o mês de abril desde o início do Plano Real, assim como aconteceu em março também, que foi uma variação menor ainda de 0,09%. A projeção também era, diríamos assim, mais negativa, né? Nós esperávamos um IPCA em torno de 0,28%. Então, mais um dado aqui que vem com lado positivo, mas também tem uma questão do acumulado de 12 meses, né? Embora ele tenha vindo abaixo do esperado e a menor variação para abril desde o início do Plano Real, o acumulado de 12 meses ele deu uma leve, ele se elevou um pouco, né? Passou ali de 2,68% para 2,76%, então dando um leve repique, mas também ainda muito baixo, inclusive abaixo da meta do Banco Central. Então, dentro dos grupos aqui, destaque para saúde e cuidados pessoais, com um crescimento de 0,91%, e vestuário, com 0,62%. Aqui é o único grupo que apresentou deflação, né, que é no caso a comunicação, com uma leve variação negativa, que inclusive ele não ajudou em nada, ele praticamente se manteve inalterado na colaboração com a questão dos 0,22%. A maior variação, como eu falei, é saúde e cuidados pessoais, muito em função de reajuste, né, que ocorreu um reajuste no valor de remédios aí na passagem de março para abril, então teve uma variação forte aí para um mês, né, uma variação de 1,52%, e planos de saúde novamente, repetindo a mesma variação que havia apresentado de fevereiro para março aí, com um crescimento nos preços de um pouco mais ali de 1%. Também é um crescimento considerável para um mês. Transportes saiu de deflação de 0,25% para a estabilidade, né, não apresentou nenhuma variação. E a habitação, com uma variação de 0,17%, um grande impulso aí em tarifas de energia elétrica, que cresceu ali bem perto de 1%. Então, até para desenhar um pouco melhor isso, para a gente ter uma ideia do que colaborou aí, vestuário e o grupo de saúde e cuidados pessoais, né? A última coluna ali, ela mostra a quanto cada grupo colaborou para a inflação da passagem do mês. Então, a inflação foi de 0,22, sendo que 0,15 foi de colaboração desses dois setores aqui, então, sendo desses dois grupos, né, melhor dizendo, então sendo as duas principais variações aí, sendo que alguns não tiveram nenhuma colaboração na questão da inflação de uma forma geral. É bacana comentar ali a respeito dos dois primeiros itens ali, alimentação e bebidas, que também acabam impactando na diminuição das vendas do varejo, né? Porque foram os setores que mais caiu, tu justamente comentou hipermercados, né? E como tem deflação, até agora tinha deflação e a inflação está baixa, além de ter que aumentar o volume de vendas, os hipermercados ainda têm que conseguir repassar preço e eles não estão conseguindo, né? Então tem o lado positivo e o negativo, né? Tem essa questão do ponto de vista do consumidor que é mais positivo, pouco das empresas da bolsa não é tão positivo, mas acaba impactando também de maneira positiva para a inflação, né? E na verdade até é o grupo que tem o maior peso, né? Na questão do cálculo do IPCA, tanto que a gente pode ver ali que com 0,09% ele colaborou ainda em 0,02 pontos percentuais para a inflação. Sim. Com certeza é o grupo, se não é o grupo mais importante. E aqui eu trouxe a questão que eu havia falado anteriormente ali do acumulado de 12 meses,
que a gente já havia mostrado aí no vídeo anterior sobre o IPCA, né? Ele veio aí em queda, atingiu, diríamos assim, o fundo em agosto, né? Que foi uma época que apresentava deflação em cima de deflação, né? O que é negativo. Depois tivemos uma leve elevação até dezembro. Agora, nos últimos meses, nós vimos aí de redução na questão do IPCA de 12 meses e agora, de novo, então, uma elevação em relação a fevereiro, chegando aí a 2,76% no acumulado dos últimos 12 meses. Que é abaixo do piso ainda dos 3%. Ainda abaixo do piso, que é de 3%. E, inclusive, ano passado acabou o ano abaixo do piso também, mas a projeção, inclusive a nossa projeção para esse ano, que eu vou mostrar agora no próximo slide, ela é acima do piso, obviamente. A inflação está controlada, mas nesse acumulado de 12 meses ela tem uma leve tendência de alta, óbvio. A gente não vai ficar com essa inflação abaixo de 3% para sempre, né? Mas eu acredito que no médio prazo ainda vai ser uma inflação bem controlada e muito longe daquilo que a gente viu aí alguns anos atrás. Chegava aí a 9%, 10% no curto prazo, né? E um dos motivos do descontrole que teve também, que foi a interferência absurda que o governo teve, né, injetando dinheiro para caramba. Isso aí é um dos fatores que não vai acontecer, né? E por mais otimistas que até tu seja, ou que nós sejamos em relação a essa questão do crescimento da economia, também não vai ser aquela coisa absurda, né? Mesmo com uma base de comparação baixa, né? Isso, de certa forma, aí ajuda, né, a inflação continuar em patamares baixos, né? Na verdade, esse quadro aí ele é o melhor possível, né? Porque é um quadro de inflação baixa, sem deflação, ao mesmo tempo em que a economia ela cresce, mas cresce de forma moderada, né? Aquela questão de superaquecimento nunca é positiva. Então, nós estamos num momento, diríamos assim, bem saudável, assim, com inflação baixa e um crescimento gradual. Óbvio que nós estávamos esperando um crescimento maior aí para o início do ano, né, para esse primeiro trimestre, mas um crescimento gradual realmente é melhor do que aquela questão do superaquecimento. Então, vou passar para o último slide aqui, que é em relação à projeção, as nossas projeções aqui, né? Nós temos ainda uma projeção um pouco dentro de uma faixa um pouco elevada, ainda não é pontual, obviamente, né? Nós estamos muito longe ainda do final do ano. Para o IPCA, então, nós temos aí uma perspectiva entre 3,3% e 3,5%. Para a taxa de câmbio ali, entre 13,4% e 13,5%, obviamente, essa projeção ela tende a variar aí durante o ano. A meta da taxa Selic fica ali, que é o que a gente espera agora para a próxima reunião do Copom, que chegue a 6,25% e que permaneça assim até o fechamento do ano. E, inclusive, o mercado como um todo espera isso também. Para o PIB, a gente reduziu um pouco a nossa projeção para o PIB, ali, em torno de 2,5% a 2,7%. E para a produção industrial também reduzimos um pouco, de 3,5% para 3,7%. E acredito que o mais incerto aqui de todos esses que nós estamos falando aqui, seja realmente a taxa de câmbio, né, que o dólar vem apertando aí nos últimos dias, e a produção industrial, que deu uma variada aí nos últimos dados divulgados e veio abaixo do esperado. Estamos aguardando os próximos dados para refazer nossas projeções, mas a princípio nós acreditamos em 3,5% e 3,7%. O dólar, inclusive, está no mesmo patamar do Wesley Day agora, né? Então, subiu bastante aí nas últimas semanas, né? Inclusive, até é o que vem muitos falando aí, já se falou até em manutenção da taxa Selic por causa disso, né? Mas eu acredito que a próxima reunião vai ocorrer aí um corte de 0,25 ponto percentual. Pelo menos foi o que o Ilan lá comentou essa semana, né? Que essa movimentação seria normal, já que no resto do mundo está acontecendo a mesma coisa, né? Claro, em alguns lugares mais, a gente viu aí na Argentina, né? Como já aconteceu no Brasil também, né? O que aconteceu agora na Argentina, mas que seria normal, então já sinalizando aí o corte para 6,25, né? Isso aí, Daniel. É isso aí. Beleza. Não, então mantenha o cenário benigno, né? Um crescimento moderado, juro baixo, inflação baixa, acho que continua o cenário bastante positivo aí para a nossa economia de uma forma geral.
Isso aí? É isso aí, fechei. Beleza, pessoal. Um abraço a todos. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. Até mais. Até mais.